E como ça va? Professor Leandro Fontevassi aqui com vocês em mais uma live. Vamos aguardar aí o Instagram chamar o pessoal e a gente já vai iniciar, tá? O que nós iremos ver hoje? Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, les amis? Então hoje, pessoal, eu quero ver com vocês um pouquinho das negações, tá? Ou seja, como que a gente cria a estrutura negativa no idioma francês. Bonsoir, Júnior, ça va bien? Bonsoir, David. Est-ce que vous allez bien, mes amis? Sejam muito bem-vindos. Vous êtes très bienvenus. Vamos aguardar um pouquinho e a gente já inicia, tá? Bonsoir, Maria. Ça va bien, mon ami? Seja muito bem-vinda. Então, pessoal, inicialmente, por exemplo, quando a gente fala um não no português, olha só, ó, se eu falar assim, eu não falo português, eu não falo, o que você está negando? Qual é o verbo que você está negando? Verbo falar, eu não falo. Então você percebe que a estrutura aqui, ela conversa com o verbo. En français, pareil. Então no francês é semelhante, é a mesma coisa. Só que a diferença é que no francês nós teremos duas partículas, tá? De particules négatives. Então duas partículazinhas negativas. Nós teremos o ne e o pas, tá? Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês. Attendez, les amis. Então, ou seja, primeiramente, a primeira forma de se negar no francês é utilizando ne pas. Bonsoir Jennifer, bonsoir Elisabeth, ça va les amis? Je vais très bien, merci Junior. Calma aí, opa. Tá, pessoal? Então, a primeira forma é essa, ne pas. Como que funciona? Você vai colocar o verbo, ele vai ficar no meio desses dois, tá? Só que o francês, ele suprime sempre o ne. Então, de forma, porque eu estou sem o tripézinho aqui, vocês não vão acreditar, mas eu estou usando um liquidificador para segurar o celular. Ficou excelente. Então, o francês, de forma familiar, ele sempre vai tirar o ne. Então, ele vai falar assim, por exemplo, ó, eu não falo português. Je parle pas portugais. Je parle pas. Beleza? Você pode utilizar dessa forma, fazendo a estrutura mais familiar, tá? Mas eu aconselho, principalmente se você estiver iniciando os seus estudos da língua francesa, você não tirar, você colocar tudo bonitinho. Por quê? Porque na língua francesa nós temos vários pronomezinhos, e esses pronomes nós temos o hábito de substituir. Então nós temos, por exemplo, os pronomes que a gente tem no português, são os objetos indiretos, tem o pronome en, pronome y, que são os pronomezinhos que eu percebo que os alunos ficam com muita dúvida, não sabem realmente utilizá-los. Por quê? Porque eu também não sabia. Eu travava fazer uso dele. Pessoal, tá normal aí? Parece que o meu deu uma travada aqui. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Bonsoir, Helena. Bonsoir, Cristina. Sejam muito bem-vindas. Sim, com certeza. Quando a gente não deixa tudo certinho, né? Tem que pensar, né? Bonsoir, Arnaldo. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Agora eu quero trabalhar com vocês alguns verbos e as estruturas negativas, tá? Então o primeiro verbo que eu quero apareceu, escreveu travou aí, que eu quero travar. O primeiro verbo que eu quero utilizar com vocês é o aimer, tá? Então vamos lá. Como que a gente fala o amar, gostar no francês, pessoal? Aimer, tá? Ou seja, o verbo aimer. Então você vai estar vendo aqui que mesmo ele sendo o verbo infinitivo, o que acontece? Eu não pronuncio o R da mesma forma que no português. Da mesma forma que eu digo, no português eu tenho o hábito, a gente precisa falar quando o verbo está no infinitivo, eu puxo o R. Então, amar, gostar, cantar, estudar, comer, eu falo esse R. En français, non, on ne parle jamais. Então a gente nunca fala, tá? Então todos os verbos infinitivos no francês, esses que ainda mais esses que tem esse ER do primeiro grupo, vai ficar sempre assim, ó. Aimer, parler, fumer, étudier, danser, penser, tá? Então eu não pronuncio o R, ok? Então vamos lá. Começando aqui, como que eu coloco essa estrutura conjugada, pessoal? Quando o verbo iniciar por uma vogal, nós sempre vamos colocar a contração, ou seja, a elisão. Então, quando eu digo eu gosto, eu amo no francês, j'aime, beleza? Você pode ter essa pronúncia, j'aime, tá? Ou você pode tê-la um pouquinho mais aberta, j'aime, tá?
devido ao fato aí de nós termos o AI. Esse aí seria também a mesma pronúncia do eu tenho, j'ai ou G, tá? Então já fica essa dica. J'aime, utilizou o j'aime, beleza, eu gosto. Então como que eu vou colocar na negativa? Eu não gosto. Fica esperto. Você já sabe que vai utilizar o ne e o pas. Excellent, mon ami. Então vamos lá. Eu vou colocar assim, sem colocar contração ainda, para você observar como que a estrutura vai ficar. Só que com o ne, quando o verbo iniciar por uma vogal, a gente vai fazer a contração. Ou seja, o e do ne, ele vai sair. E nós vamos colocar um apóstrofe. Então vai ficar assim. Je n'aime pas. Opa, saiu um D no lugar do S. Mas é um S aí, tá, pessoal? Je n'aime pas. Ok? Ficou claro até aí? Outra dica que você vai sair da aula de hoje, bem esperto, já sabendo. No português, quando a gente utiliza o verbo gostar ou amar, beleza, você vai colocar a preposição de. Ou seja, eu gosto de, eu gosto do, né? Gosto de chocolate, gosto de perfume, gosto de dançar. Eu utilizo a preposição de. No francês não, é diferente. Quando você fizer uso apenas do aimer com o verbo infinitivo, por exemplo, gosto de falar francês. J'aime parler français. J'aime parler français. Ou français. Se quiser, você pode colocar esse sotaque um pouquinho mais aberto. Você percebeu que na estrutura eu não utilizei a preposição de, gosto de. É isso, é normal, a gente não utiliza, tá? Então vamos lá. Observe como é que vai ficar dessa forma. E depois já vou colocar outro exemplo, tá bom? Donc, j'aime. Qual foi o contexto que eu coloquei, pessoal? Voilà, j'aime parler français. Très bien. Ok? Bonsoir, Silmara. Comment ça va, mon ami? Deixa eu falar. Salut, Israël. Ça va bien? Deixa eu ver se eu falei com todo mundo. Fotografia. Salut. Vous êtes très bienvenus. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, dessa forma que vai ficar. J'aime parler français ou français. Ça m'est égal. Tanto faz. O mais importante aqui é você não colocar a preposição, que é um erro normal que nós, brasileiros, fazemos quando estamos aprendendo esse aimer. Agora é o seguinte, eu vou colocar a negação, só que antes que eu coloque, eu gostaria que você já escrevesse aí para mim. Então, como é que vai ficar essa frase na negativa aí, pessoal? Ou seja, eu não gosto de falar, só que eu não vou colocar o francês. Agora você vai colocar o seguinte, eu não gosto de falar, por exemplo, eu vou te dar só o substantivo. Esse aqui, ó, anglais ou anglais, tá bom? As duas pronúncias. Quando você vir esse sufixo AIS, você pode ter a pronúncia um pouco mais aberta, anglais, ou un peu plus fermée, anglais, anglais, tá bom? Français, français. Les deux options sont faisables. Então as duas opções aí são factíveis, tá? Você pode utilizar as duas se quiser. Escreve aí pra mim então, como é que fica na negação? Ó, eu não gosto de falar inglês. Para ver se você entendeu bem essa questão do ne e do pas. E aí a gente vai passar para outra estrutura, só que eu ainda quero com o aimer, beleza? Ninguém? Vocês não vão anotar não? Então eu já vou colocar aqui, tá? On y va. Je n'aime pas parler quoi? Anglais. Ça va? Je n'aime pas parler anglais. Très bien, Júnior. Muito bem. Isso aí. Je n'aime pas parler anglais. Então eu não vou colocar como eu faria no português. Eu não gosto de falar. Então eu deixo apenas o verbo aí no infinitivo, tá bom? J'aime, je n'aime pas. Ça va? Viu como é simples? Très bien. Agora outra regrinha, vamos dizer, estrutura que nós temos quando a gente utiliza o aimer no francês é a seguinte. Quando você gosta, logicamente, gosta de alguma coisa. No francês, quando a gente utiliza o aimer, ele vai ficar assim, ó. Aimer, le, la ou les. Ok? O que significa isso? Então, deixa eu só tirar aqui o som, pessoal. Très bien.
Isso. Então, ou seja, quando eu utilizar o verbo aimer, em vez de colocar a preposição de, quando se tratar apenas de um, vamos dizer, de um substantivo, se eu disser assim, ó, gosto de chocolate. Na verdade, eu gosto bastante. Gosto de chocolate, ó, gosto de chocolate. No francês vai ficar assim, ó, chocolate é masculino. E neste contexto ele está no singular. Então vai ficar assim, ó, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Observe aqui comigo, então. A estrutura vai ficar assim, ó. J'aime le chocolat. Ou seja, eu utilizo apenas os artigos definidos. Então, o que acontece? Os artigos definidos, pessoal, o, a, os e as, no português. En français, le, la, les, tá? Então, você está lendo ali, ó. Quando eu pronuncio esse o artigo o no francês, ele fica bem exacerbado, a pronúncia ela fica bem cheia. Então, ela fica assim, ó, le, tá? Lá, e quando for os e as, que vai ser esse le, então você tem que lembrar apenas do plural. Você não tem que se ater à questão do gênero, par rapport au genre, que a gente fala no francês, gênero, genre, tá? Você vai apenas se ligar, se for plural, você coloca o le. Se eu disser assim, ó, gosto dos chocolates franceses, j'aime les chocolats français. J'aime les chocolats français, tá? Fazendo uso aqui do contexto no plural, beleza? Então, ó, j'aime le. Você pode falar, tudo igual. Não, não é. Olha só a distinção que eu tenho, tanto do singular quanto do plural. Ó, singular inicialmente. J'aime le chocolat. Então, pronuncie aqui comigo. J'aime le chocolat. Tá com dificuldade? Não está conseguindo pronunciar esse le? Simples. Vai falar assim, ó. Lo. E aí você coloca um biquinho. Le. Parfait. Por quê? Porque a letra E do francês, pessoal, no português a gente fala E, né? A gente coloca, dependendo aí do local, tem essa questão do sotaque. No francês, não. A letra E no francês é assim, ó. E. Som do O com biquinho, tá? O e biquinho. E. Ça va? Très bien. Bonsoir, Maveri. Comment ça va? Bonsoir, EM 600. C'est combien ce chiffre-là? 655, 322. 655, 322. Bonsoir, mon ami. Seja muito bem-vinda. Bonsoir, Josane. Salut, petite Cynthia. Comment ça va? Candeia, Thaís. Bonsoir. Sejam muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal. Continuando aí. Isso, como som de lo. Isso, só que o biquinho que vai modificar o fonema, tá? Então, é lo, literalmente. Só que você colocando o biquinho, le. Ele entra dessa forma. Por exemplo, meu nome em francês, Leandro, tá? Não existe o le abertinho. Para que o meu nome ficasse aberto no francês, ele teria que ter o acento agudo ou um S. Só que aí ficaria Lesandro. Então, não daria, tá? Bonsoir, Genário. Seja muito bem-vindo. Tá claro aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode falar, tá? Essas lives, o intuito é realmente isso, é para deixar tudo bem elucidado aí para você. Toda essa parte de base, tanto do idioma francês, fazendo essa coligação, vamos dizer, esse rapport com o português. Porque quando você entende esses padrões linguísticos, a sua compreensão fica muito mais fácil, tá? Sua aprendizagem, ela tipo assim, você literalmente voa, decola, tá bom? Bora lá então. A próxima estrutura, como eu mencionei, a questão da negação. Então se eu disser assim, ó, eu não gosto de legumes. Não, c'est pas vrai, eu adoro. J'adore les légumes. Então eu vou colocar essa estrutura. Eu não gosto de legumes. Vamos lá, pessoal. Je n'aime pas. Caso você não saiba aí como são os legumes em francês, você vai ficar de cara agora. Só que eu quero colocar no plural, tá? Je n'aime pas les légumes. Então, uma simples palavra que no português a gente vai ler assim, né? Legume. Ótimo. No francês, observe, eu tenho um acento agudo. Então, sempre que você tiver o acento agudo no E, o som ali vai ser o do circunflexo. Então, le. Beleza. Identificou isso? Já fica simples. Le. Quando eu tenho o som da letra U, pessoal, é literalmente um som de I, tá? A letra I, a vogal I. Só que com um biquinho, tá? Avec l'amour, ou seja, com um beicinho.
Então vai ficar assim, ó. Legume. Legume. Beleza? É uma palavrinha simples, mas você tem que ficar esperto, senão acaba falando legume. Gume. Caso você pronuncie dessa forma, legume, como que eu entendo? Entendo quando eu digo assim, como que fica a grafia? Eu a vejo dessa forma, ó. Legume, entendeu? Porque todas as vezes que eu ouvir o som do U do português, en français, na língua francesa, vai ser equivalente à junção das vogais O, U. Então, por exemplo, o pronome vous, pronome você, né? O senhor, a senhora, de forma polida, ou vocês, contexto plural. Então, som de U. Dessa forma, eu tenho o quê? J'aime les légumes. Je n'aime pas les légumes, ok? Bonsoir, Carol, seja muito bem-vinda. Ficou claro aí para vocês, então, pessoal? Beleza, vamos lá, continuando então. Qual foi aqui? Je n'aime pas les légumes. Coloca aqui para mim algo que você não gosta. Por exemplo, je n'aime pas, aí você vai colocar le, la ou le. Bota aí pra gente. Enquanto isso, eu já vou vendo aqui o outro contexto que a gente vai utilizar. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, les amis? Então, do que você não gosta aí, meu amigo, minha amiga? Ça va, attendez. Très bien. Ótimo. Agora eu vou utilizar aqui com vocês, pessoal, o verbo ter em francês, tá? Principalmente quando a gente conjuga o verbo ter, o aluno ele fica às vezes meio perdido. Por quê? Olha só. Porque o verbo ter, ele fica bem, tipo assim, vamos dizer, fora da caixinha. Porque eu vou ter apenas o pronome, tá? E esse aí. Ou seja, esse aí que você está vendo significa o tenho, tá? Então, quando eu digo eu tenho, j'ai. Eu posso ter essa pronúncia, j'ai, abertinha, j'ai, ou G. Então, já te aconselho, de cara, você ter a pronúncia como j'ai, aberta. Por quê, Leandro? Para você não se confundir com o pronome je, quando ele não está contraído. Aqui ele está contraído, tá? Por quê, Leandro? Observe. Je é. Essa é a estrutura. Só que eu não posso deixar o E ali na frente do AI. O que eu faço? Eu faço uma contração. Então, eu suprimo, eu tiro o E e coloco um apóstrofe. Beleza? Então, para você não se confundir com esse daqui, ó, je, com o biquinho e tudo mais, quando você vira aí a contração com o avoir, coloque de forma aberta, j'ai, tá? Beleza, então vamos lá. Se eu disser assim, ó, eu tenho um carro, j'ai une voiture, beleza? Eu tenho um carro. Então, eu vou afirmar e depois a gente vai trabalhar a negação com ele, para você ver o que acontece. J'ai une voiture, beleza? J'ai une voiture, d'accord? Bonsoir, Carol, seja muito bem-vinda. J'ai une voiture, bonsoir, Helen. Entendeu, pessoal? J'ai une voiture, ótimo. Carro no francês, ele é feminino, então lembre-se, viatura, tá? Viatura aqui, feminino. A viatura, voiture, carro, beleza. Agora, quando eu fizer a negação, o que acontece aqui? Qu'est-ce que se passe ici, mon ami? Nous allons avoir la préposition de. Então, a gente vai ter o de como preposição, tá? Sempre. Você negou no francês, basicamente aqui, 10% du temps, vous allez avoir la préposition de. Você sempre vai ter o de. Bonsoir, Esteban. C'est Esteban qui a étudié avec moi. Você que estudou comigo, foi? Se foi, já é très bienvenue. Eu não sei, eu acho que o nome é parecido, é o mesmo nome. Então, vamos lá, ó. J'ai une voiture. Então, se eu for falar na negação, pessoal, observe aqui comigo. No início, eu tinha muita dificuldade de fazer essas negações, principalmente quando há esse monte de contração, tá? Observe, ó. Je n'ai pas de voiture. Beleza. No português, o normal é você falar o quê? Ah, eu tenho um carro. Beleza. Eu não tenho carro. O artigo indefinido ali, ele fica... não aparece. No francês é diferente, ele sempre vai aparecer. Eu nunca posso falar assim, j'ai voiture. Tipo assim, eu tenho carro. Tenho carro. Não, eu tenho um carro, ou você vai falar que você, o modelo, você sempre vai especificar, tá? Caso, esse português, né, especificar, ok. Ou seja, então você vai especificar. Caso não haja essa especificação, joga o artigo indefinido, que são
un, une, des, como eu já coloquei aqui. Então, além de você sair dessa live já sabendo quais são, primeiramente, essa primeira negação, ou seja, ne pas, você já vai sair daqui sabendo a questão dos artigos definidos, le, la, le, a pronúncia também, quando utilizá-los, e os artigos indefinidos, tá? Serão os mesmos. Quais são os artigos indefinidos no português? Um, uma, uns e umas. En français, é agora que eu escrevo para você. Então, un, une e o famoso de, que a maioria dos alunos colocam assim, ó, des. Eles pronunciam o S. Pessoal, aqui a gente não vai pronunciar o S. O que acontece? São ínfimas, ou seja, são pouquíssimas vezes que nós vamos pronunciar o S no idioma francês, quando ele está no sufixo, tá? Quando ele está lá no fim da palavrinha, ou quando se trata do plural, a gente não pronuncia, tá? Um exemplo disso é a própria palavra francês. Ou seja, francês, eu tenho o S ali, mas eu não pronuncio, tá bom? Ou agora mesmo eu fiz o exemplo aí dos legumes, legume, havendo, ou seja, contendo aí o S no plural e eu não pronuncio, tá? Um exemplo que eu pronuncio o S é aqui, ó, essa palavrinha, entre outros, mas eu quero trabalhar essa aqui com vocês. Fils, fils, significa filho ou filhos, sim, uma palavrinha tendo dois números, tá? Ela pode ser tanto singular quanto o plural. Se eu disser assim, eu tenho um filho, j'ai un fils. Se eu falar, eu tenho filhos, j'ai des fils. Então, ou seja, eu jogo o DES, tá? Caso não esteja claro, você me avise aí e eu te explico novamente. Bonsoir, Rejane. Bonsoir, Fabio. Fabio, como ça va? Lincoln, seja muito bem-vindo. Quem mais entrou aí? Alexia Chaves, seja bem-vinda. Vous êtes très, très bienvenue, les amis. Até aqui tranquilo? Fácil? Simples? Não? Então vamos lá, continuando. Se tiver dúvida é só falar, tá, pessoal? Agora eu quero ver aqui com vocês um verbozinho bem interessante que é o manger. Manger. A maioria dos alunos, quando leem, quando vão pronunciar este verbo, eles pronunciam assim, ó, man. Por mais que eu tenha essa estrutura aqui, ó, o AN, não, aqui eu vou pronunciar assim, ó, manger. Como se fosse um ON, ou até mesmo um OTIL, tá? Com um biquinho, manger. Lembre-se, com os verbos no infinitivo a gente não vai pronunciar o R. Então, manger. Quando eu colocar no presente, ou seja, eu como, je mange. Je mange. Beleza? Lembra lá da regrinha que eu te falei da questão do je, quando houver a contração? E quando você estiver apenas utilizando o je, então é nesse caso. Aqui eu tenho apenas o presente. Je mange. Observe, olha só, eu vou colocar no presente e vou colocar também no passé composé, que é o nosso pretérito perfeito aí do francês. Olha como é que vai ser modificada a pronúncia, tá? Então, olha, aqui, inicialmente, presente. Vamos lá, pronuncia aqui comigo. Je mange. Je mange. Beleza? Très bien. Vamos colocar agora isso no passado, ou seja, eu comi. Observe aqui comigo. J'ai mangé. J'ai mangé. Tá? Aqui já está no passé composé, ou seja, está no passado. Eu comi. J'ai mangé. Quando você tira, então, esse E acento agudo, som de circunflexo. Ne va pas oublier ça. Então, não vai esquecer disso, tá bom? Bonsoir, Meclara. Comment ça va? Karina Neves. Salut, les amis. Ok? Então, olha só. Je mange. Por exemplo, je mange du chocolat. Quando eu utilizar o verbo manger, nós temos vamos dizer, uma regrinha. Como se fosse assim. Quando eu não tenho especificidade, ou seja, quando eu não sei a quantidade, nós utilizamos les partitifs, os partitivos. O que significa isso? O próprio nome já vem dizendo, ó, os partitivos. Eles são utilizados no francês para dar parte a algo que você não tem a quantidade explícita. Como se fosse assim, se eu falar no francês, eu como carne. No português, normal, eu como carne. En français, je dois dire comme ça. Eu tenho que falar assim, ó, je mange de la viande. Eu como da carne, tá? A gente utiliza essa estrutura no português, tanto que fica até um pouco mais rebuscado. No francês é normal. Eu não posso deixar, vamos dizer, o substantivo ali solto.
ele sempre vai ter que ter um artigo definido, dependendo do contexto, um artigo indefinido, ou, por exemplo, um partitivo, que serve para isso. Para você dar a parte de algo que você come, bebe, compra, vende, entre outros verbos. Mas, inicialmente, a gente vai utilizar muito com manger e com boire, tá? Como aí que... Je commence a avoir la gorge un peu sèche. Começando a ficar com a garganta um pouquinho seca. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, você vai ver aqui, cadê? Je mange, que eu coloquei, isso. Você vai utilizar o partitivo. Je mange de la viande. Então, os partitivos, quais são? Se fôssemos colocar aqui no contexto do português, seria assim, ó. Do, da, dos e das. Então, por exemplo, eu como carne. Em francês, eu como da carne. Beleza? Porque você não está comendo toda a carne, vamos dizer, aqui do Brasil. Quando você come uma parte. A mesma coisa para o verbo ter. Se você falar assim, ó, eu tenho dinheiro. Você não tem todo o dinheiro, você tem uma parte. Então, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Vou até anotar para vocês aí, porque no início eu ficava com muita dúvida, porque eu não entendia de onde que vinha esse de l'argent. Eu ficava tipo boiando assim, ó, por que está utilizando isso? Por que tem esse partitivo? E eu lembro que eu perguntava para os meus professores, isso já morando lá na França, antes de ir para a faculdade, fazendo um curso da própria faculdade, só que de francês. Monsieur, pourquoi est-ce que vous utilisez de là, du? Il me disait comme ça. Non, c'est comme ça, nous utilisons en français. Eles falavam assim, eu até lembro, não, é assim, a gente utiliza assim, dessa forma. Mas dessa forma, imagine, para você que está aprendendo um novo idioma, você não quer só repetir. Eu, por exemplo, Leandro, eu gosto sempre de entender o motivo das coisas, tá? O porquê. E, da mesma forma que eu quero compreender, eu quero passar para as pessoas o motivo. Tudo bem, tem gente que às vezes não quer saber, só quer fazer, ligar o automático e ficar fazendo. Beleza, sem problemas. Só que eu acho que é importante, principalmente quando você está aprendendo um novo idioma, você ter essa, vamos dizer, esse know-how, esse savoir-faire, essa expertise. Fica muito mais simples de você assimilar o conteúdo, o que você estiver estudando, o sujeito, o assunto. Beleza? Isso aí, Júnior, c'est ça, je mange du poisson. Igual o nosso exemplo aí do Júnior. E falando nisso, o Júnior já está conosco no Fale Francês de Verdade. Ficou claro então para vocês, pessoal? Simples, não? Você pode ver, você vai indo aos pouquinhos e você vai vendo que se assemelha muito ao português. Temos algumas regrinhas, algumas coisas, mas é bem simples, tá? Pessoal, isso aqui é apenas a cereja do bolo, vamos dizer assim, apenas a pontinha do iceberg. Tem muito mais, muita coisa aí pra gente abordar e estudar. Mas o que eu quero falar para vocês também hoje é o seguinte: nessa Black Friday, nesse mês de novembro, eu vou disponibilizar um desconto de mais de 50% no meu curso online, o Fale Francês de Verdade. Então é um curso completo para você que deseja atingir a fluência no idioma francês, tá? Parar de travar, parar de ter problemas aí na hora de precisar falar, pensar, escrever ou até mesmo trabalhar a sua acuidade auditiva. Então, são um curso online totalmente completo. Você vai ter aulas comigo ao vivo também. Se você tem interesse de garantir a sua vaga, são vagas limitadas, tá? E essa vai ser a última turma do ano. Me mande um DM que eu vou te explicar como que vai funcionar esse desconto de mais de 50%. Beleza? Bonsoir, Jack! Ficou claro aí, pessoal? Agora eu vou fazer mais uma com vocês e eu vou utilizar o vous, tá? A gente vai fazer com o pronome vous. Fazendo uso do manger, beleza? Vamos lá. Vous, vous. E eu vou colocar como se fosse uma perguntinha, tá? E aí eu vou fazer uma resposta afirmativa e uma resposta negativa. Então a gente vai englobar tudo que nós vimos hoje, beleza? Bonsoir, Rabin. Ça va bien, mon ami? Olha lá, ó. Vous mangez du chocolat? Vous mangez du chocolat? Ou seja, você come chocolate? Então a primeira estrutura, afirmativa. Como que a gente diz sim no francês? Bem simples. Oui. Oui, tá? Lembre-se. O U tem som de U. Então, oui. É isso. Oui. Responda aí para mim de forma afirmativa, hein? Levando em conta o que você viu aqui comigo. Ó, vous mangez du chocolat? Oui, je... Nananã, nananã. Vai, como é que vai ficar? Não esqueça do partitivo, hein? Eu já vou anotar
as duas, tanto a afirmativa, tá? Quanto a negativa. Deixa eu colocar um sinalzinho de mais. Isso. Très bien. Ou seja, a primeira forma, o contexto afirmativo. Oui, je mange du chocolat. Bem simples, tá? Très bien. Na negativa, como é que vai ficar? Esses partitivos que eu mencionei, eles vão virar apenas de. Então a regrinha lá da negação, o de que nós já vimos, vai ser mantido aqui. Então vai ficar assim, pessoal. Non. Como que é não mesmo em francês? Olha aqui. Non. Non. Ça va? Lembrando, o N na língua francesa ele é bem nasalado. Assim como a letra M, tá? Por exemplo, ó, vou falar o M e depois o N para você. M em francês, M. M. Você vai sentir aqui o nariz vibrar bastante. Então, é uma letra bem nasal, bem nasalada. Agora, o N. O próprio N ou M no francês eles já são nasais. Só que no francês é exacerbado. Olha, o N. 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 M. M, tá bom? N. N. Então, pronuncia comigo. Como é que é o M? M. M. Très bien. Como é que é o N? N. N. Você vai sentir vibrando aqui o septo, tá? Essa parte aqui do nariz. Então, non, je ne mange pas de chocolat. Merci beaucoup, mon ami. Je n'ai même pas besoin de l'écrire. Obrigado, hein, Júnior? Não preciso nem escrever, já tá certinho. Excellent. Non, je ne mange pas de chocolat. Então, observou aqui? Quando eu utilizo as frases afirmativas, eu vou fazer a concordância lá. Do, da, dos e das. Du, de, la, de. Quando se tratar da negação, sabe galho. Tanto faz, eu apenas coloco o de, mesmo que o substantivo esteja no plural, beleza? E aí, pessoal, estão gostando dessa live? Então, se você está gostando dessa live e desse conteúdo aqui, eu peço o seguinte, que você faça um print, me marque lá nos seus stories, eu vou fazer questão de repostar cada um de vocês, beleza? Bonsoir, Jane, seja muito bem-vinda. Então é isso, pessoal. Novamente, você que conseguir realmente tirar esse sonho da gaveta de atingir a fluência, de conseguir falar francês com naturalidade, segurança, comme il faut vraiment parler, je sais. Conte comigo, o curso para esse mês de novembro está com mais de 50% de desconto. E se você quer reservar uma das vagas, me mande um DM que eu vou te explicar tudo que você vai levar e principalmente com esse excelente preço aí de Black Friday. Beleza, pessoal? Então é isso. Gostei muito de estar com vocês. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. A gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas, ok? Merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne soirée. Tenha uma ótima noite, um ótimo findar de noite para vocês. Salut!